Bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos que nos acompanham no canal. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus por mais um dia de vida, porque Ele tem cuidado de mim. Ele tem tido misericórdia da minha alma, tem me ajudado, tem me guardado, tem me livrado. Eu sou grata ao meu Deus por tudo. E eu estava aqui, irmãos, costurando, né? Eu estava aqui na máquina, deixa eu mostrar aqui, ó. Eu estava aqui na máquina costurando, né? E é a minha máquina de costura, tá vendo? Louvado seja Deus. Eu estava aqui costurando e Deus tocava no meu coração para falar algo. Porque o Senhor falou para mim ontem de manhã, quando eu me despertei logo cedo pela manhã, eu ouvi a voz de Deus dizendo assim para mim: acabou o tempo. Acabou o tempo. E eu fiquei perguntando para Deus, eu falei: Senhor, acabou o tempo? Como assim acabou o tempo? E em umas noites anteriores, meus irmãos, Deus me mostrava uma pessoa morta. Era um homem. Eu via um homem morto e por cima dele tinha um pano branco cobrindo o corpo. Numa rua, numa rua. Eu não vou entrar em detalhes, mas é só para você entender o que eu vou dizer aqui através da palavra que ele me deu aqui em Deuteronômio. E o Senhor, eu estava costurando aqui, o Senhor me incomodava para gravar, porque o Senhor falava a respeito do tempo. E Deus me fez lembrar também daquela passagem da palavra de Deus que fala em Eclesiastes 3, que há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de abraçar, há tempo de se afastar, há tempo de espalhar pedra, há tempo de plantar, há tempo de colher. Eclesiastes 3. E eu estava aqui costurando e o Senhor falava assim no meu coração para gravar. Então eu parei e aqui eu estou para fazer a vontade do meu Deus, porque ele é quem sabe de todas as coisas. Irmãos, às vezes Deus, ele dá uma, ele dá duas, ele dá três, ele dá quatro, ele dá cinco, ele dá seis, ele dá várias oportunidades para a pessoa se arrepender. Ele dá várias oportunidades para a pessoa abandonar o erro, para a pessoa abandonar o pecado, para abandonar a vida do mundo. Mas a pessoa sempre endurecendo o coração para Deus. E eu pude entender o que Deus estava querendo dizer, porque eu havia visto essa pessoa morta, né? E Deus falava assim: o tempo acabou. Ou seja, as oportunidades acabou. Só até aqui. Porque Deus, a Bíblia diz, irmãos, no livro de Salmo, que Deus ele é longâmino. Ele é muito longo. Ele dá muitas oportunidades para a pessoa. Ele não é injusto, ele é justo. Ele dá anos, e muitos anos para a pessoa se arrepender, para a pessoa abandonar o erro, abandonar o pecado. Mas a pessoa sempre vai endurecendo o coração para Deus, sempre. E Deus falava assim: o tempo acabou. Pode ser que Deus esteja também falando a respeito da vinda dele, porque nós estamos vendo os acontecimentos aí no mundo, né? E Jesus está voltando. O tempo acabou. O tempo acabou. A Bíblia diz no livro de Daniel que nos últimos tempos haveria apostasias. Apostasias. Pessoas abandonando a fé. Pessoas sem amor natural, sem amor fraternal. Pessoas que matam por qualquer coisa. É o que nós estamos vendo aí. Então Deus falava muito a respeito do tempo para mim. Sobre o tempo acabou. E eu entendi, irmãos, que as coisas vão ficar tão difícil daqui para frente, mas tão difícil que quem se converteu. E quem não se converteu não vai se converter mais. Sabe por quê? Porque as coisas estão ficando cada vez mais difíceis.
para as pessoas se chegarem a Deus. Cada vez mais escândalos com pastores, com presbíteros, com diáconos, com missionários, com missionárias, com mulheres de Deus, com pessoas escandalizando a obra, pessoas escandalizando a palavra de Deus. E a Bíblia diz que ai daquele por quem vier o escândalo. Porque eu posso até ser escandalizada, a minha vida, enfim, mas a palavra de Deus não pode ser escandalizada. E muitas pessoas pagam e vão pagar um preço muito alto, e às vezes com a própria salvação, por ter escandalizado a palavra de Deus. A Bíblia diz que essa palavra ela não pode ser acrescentada e nem diminuída. Porque ai daqueles que acrescentar a palavra e que diminuir a palavra. A palavra ela veio na medida certa, ela é na medida certa para mim, para você e para todo ser humano. E Deus falava assim para mim, irmãos, hoje Deus falava assim para mim sobre justiça. Sobre justiça. E eu quero dizer algo aqui, vamos voltar um pouquinho atrás. Olha, talvez essa pessoa que você tanto ora, você tanto busca, você tanto, sabe, consagra, você ensina, você orienta, você aconselha, você já fez de tudo. Deus coloca no meu coração para dizer para você, chega. Não chame mais para ir para a igreja, não chame mais para orar, não chame. Você já fez a sua parte, certo? Você já fez a sua parte. Agora é com Deus. Amém? Agora é com Deus. Chega, acabou o tempo. Acabou o tempo. Não convide mais, não insista, não insista. A Bíblia diz também aqui no livro de São Mateus, se não me falha a memória, para nós não jogar as pérolas aos porcos. Porque uma pessoa que vive rejeitando a palavra de Deus, vive pisando, vive murmurando, vive xingando, vive blasfemando das coisas de Deus, para ele é um porco. Para Deus, ele é um porco. E você não pode pegar as coisas santas de Deus e ficar lançando aos porcos, como diz aqui a palavra. Entendeu? Então, para de orar. Para de orar. Para. Porque há anos você vem orando por essa pessoa. Você vem, sabe, fazendo de tudo e sofrendo por causa dessa pessoa. Não quer. A pessoa não quer. É livre-arbítrio. Ele não quer. Então, agora para frente, para tudo. Para. Agora comece a orar por você, pela sua saúde mental, pela sua saúde emocional, pela sua saúde física, pela sua saúde espiritual. Comece a buscar por você. Entendeu o recado, né? A Bíblia diz aqui, irmãos, que Deus ele é fogo consumidor. Ele é misericordioso. Ele é muito bom e misericordioso. Mas Deus é fogo consumidor. Nos diz aqui, ó. A palavra de Deus diz aqui em Deuteronômio 4, aleluia, louvado seja Deus, 24. Deuteronômio 4, 24 diz assim, porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso, aleluia. Quando, pois, gerardes filhos e filhas, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura semelhante a alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira de Deus. Aleluia. Eu não vou me prolongar nessa palavra, porque eu vou ficar com esses 2 versículos. Irmãos, aqui está falando que Deus, ele condena a idolatria. Deus abomina a idolatria. Aqui o Senhor fala, eu sou o Senhor teu Deus, e eu sou um fogo que consome. Quando, pois, gerardes vossos filhos, as vossas filhas, e quando vós envelhecer, e vossos filhos e as vossas filhas se corromper, adorando outros deuses, fazendo imagem de escultura e adorando outros deuses, a ira de Deus vem sobre a tal pessoa.
A Bíblia diz também, irmãos, aleluia, em Ezequiel, que o pai não paga pelo pecado do filho e nem o filho paga pelo pecado do pai. Cada um pagará pelo seu próprio erro, cada um pagará pela sua própria iniquidade. É a palavra que diz, Deus, ele é misericordioso, como eu já disse, longâmino. Ele é muito longâmino, paciente. Só que ele também é fogo consumidor. Irmãos, a Bíblia diz que Deus, ele se ira todos os dias. E às vezes você fica se perguntando, por que Deus se ira todos os dias, como diz lá no livro de Salmo? Sabe por que Deus se ira todos os dias, irmãos? É porque todos os dias tem alguém pedindo justiça. É porque todos os dias tem alguém pedindo justiça. E a justiça de Deus é fora da misericórdia. Irmãos, presta atenção. A justiça de Deus, ela é fogo consumidor. A justiça de Deus consome o que quer que seja. Olha, guardai-vos do conserto do Senhor vosso Deus, porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome. Deuteronômio 4, 24 em diante. Ou seja, Deus não é brincadeira. E como ele é fogo consumidor, eu quero dizer para você assim, olha, toma cuidado, vigia quando você orar para Deus pedindo justiça. Presta atenção, cuidado, porque a justiça de Deus é fogo consumidor. Então, eu quero dizer para você prestar atenção que o que você está pedindo para Ele. Se você está orando e pedindo justiça, muitas vezes Deus vai atender, mas Deus fala para você hoje, para nós não nos arrependermos depois do que pedimos. Porque muitas vezes você pede algo hoje e amanhã você já não quer mais aquilo, você já se arrependeu, você já não quer mais a justiça de Deus. Então Deus, ele não é brincadeira. Ele não é brincadeira. Quando você chega na presença de Deus para pedir algo, você tem que estar certo daquilo que você está pedindo. Principalmente quando se trata de pedir justiça. Porque a justiça de Deus, ela é fogo consumidor. A Bíblia diz que Deus, ele se ira. E a ira de Deus, irmãos, ela acaba, ela consome o que tiver na frente. O que tiver na frente. Então, esse vídeo não é para te deixar com medo. Este vídeo é para te alertar. Para não ficar pedindo justiça por qualquer bobagem. Por qualquer coisinha, porque aconteceu, porque a pessoa fez uma coisinha aqui para você, daí você já começa a pedir justiça, só porque, entendeu? Toma cuidado. Cuidado, porque Deus não é brincadeira. Se você insistir em pedir justiça, a justiça de Deus aqui está falando que ele é um fogo consumidor. Ele mata, manda para o inferno, não abrir e fechar de olho. A justiça de Deus, irmãos, ela é reta, direta e justa. Se Deus atender você por todas as bobagens, todos os pedidos, todas as coisinhas que você passa, não restava mais ninguém perto de você, porque ele já tinha... Mas não, ele sabe aonde é que está tendo a injustiça. Ele sabe quem está sendo injustiçado. Ele sabe. Então, esse vídeo é um alerta para você. Não peça justiça em coisas pequenas, em coisas banais, em coisas que... Entendeu? Às vezes é coisa até para um advogado resolver. Não é para Deus. Às vezes é uma coisa até para você resolver.
uma boa conversa, um bom entendimento, um bom senso, né? Um bom diálogo, às vezes você resolve a conversa. Agora, quando se trata de fazer justiça, meus irmãos, a justiça de Deus, ela consome. Ela é fogo consumidor. Eu, particularmente, eu penso muito antes de pedir justiça a respeito de qualquer coisa. Porque eu já vi Deus fulminar pessoas por se levantar contra a obra dele. Eu já vi com os meus olhos, já presenciei. Só porque a pessoa se levantou contra aquilo que é de Deus. Deus, ele se irou e consumiu essa pessoa. Ela desceu à sepultura. E olha, não foi só uma vez, não, tá? Não tô falando isso para assustar você. Não, não é nada disso. É para você vigiar, para você tomar cuidado quando você, por qualquer coisa, pede justiça. Não é bem assim, tá? Porque a justiça de Deus, ela é fogo consumidor. Pode ver aí. Deuteronômio 24 em diante. Irmãos, eu vou falar aqui para... A Bíblia diz assim no Salmo 103, e em outras passagens da Bíblia também fala no livro de Malaquias ou Oséias, se não me falha a memória. A Bíblia diz assim, que ai daquele que tocar nos ungidos do Senhor. Ai daquele que tocar nos ungidos de Deus, aqueles que Deus separou e que Deus usa na terra. A palavra você vê no livro de... quando Davi foi constituído rei. Davi, não foi Davi que matou Saul. Foi o próprio Deus. Saul, ele foi tão ignorante que quando Deus passou o trono dele para Davi, o que ele devia ter feito, Saul? Saul, ele devia ter aceitado. Não, Deus, a obra é tua, o Senhor usa quem o Senhor quiser, coloca no trono quem o Senhor quiser. A obra é tua, é tu que manda, é tu quem faz. Saul, irmãos, ele devia ter sido humilde e ter aceitado o propósito e a vontade de Deus. Mas Saul não aceitou. Saul não aceitava que Davi fosse o rei no lugar dele. Saul, ele poderia ter vivido ainda muitos anos. Poderia ter vivido muitos anos. Ter visto o seu neto Mefibosete crescer, casar, sabe? Mas não. Ele preferiu ser arrogante, orgulhoso e não querer ceder o trono. Olha isso, irmãos. A pessoa lutando contra o próprio Deus. Porque Deus havia enviado Samuel, você conhece a história. Deus enviou Samuel até a casa de Jessé para ungir um filho de Jessé a rei. Quando Samuel chega lá, estavam todos os filhos, porque Jessé tinha 8 filhos. Então, Jessé colocou todos os filhos, Samar, Abiú e todos ali na frente de Samuel. Samuel disse, não, porque Deus falava dentro de Samuel, não, Samuel, não é esse que eu quero ungir como rei. Passou todos os filhos de Jessé. Daí, Samuel fala para Jessé, Jessé, teus filhos acabou? Você não tem mais nenhum? Ele responde, eu tenho sim, meu senhor, eu tenho Davi, o menor. Ele é um adolescente, 17 anos, ele é um adolescente, ele está no campo, cuidando das ovelhas. Aí Deus fala dentro do coração de Samuel, ninguém senta à mesa, ninguém vai comer antes que ele chegue. Mandem chamar. Mandaram chamar. Então, nós vemos aqui, irmãos, que Deus escolheu, está escolhido. E ai daquele que se levantar contra. Aí, voltando para Saul. Saul, ao invés de dizer, Senhor, faça-se a tua vontade, que Deus abençoe, que o Senhor abençoe a Davi como novo rei. Não, ele se levantou contra Davi e começou a persegui-lo dia após dia. Você conhece a história.
Saul começou a perseguir Davi incessantemente, porque ele não aceitava ceder o trono para Davi. Davi sofreu demais perseguição por causa de Saul. Ele poderia ter livrado a sua própria vida, sabe? Mas ele não quis. Aí o que Deus fez? Na guerra, eles saíram para a guerra e um dos próprios da sua tropa, quando eles saíram para a guerra, um dos próprios da sua terra, do seu grupo ali, que estava guerreando junto com ele, matou ele. Entendeu, irmãos? Então, Deus, ele é fogo consumidor. Ele consumiu os inimigos de Davi, porque perseguiam Davi 24 horas. E a palavra de Deus diz que teve outros, se você ler a história, você vai ver que teve outros que Deus também matou, porque perseguia Davi. Então, irmãos, era a mesma coisa, eles estavam achando que estava perseguindo Davi, mas eles não estavam perseguindo Davi, eles estavam perseguindo o próprio Deus. E quem é que luta contra Deus e tem vitória? Quem é que tem vitória lutando contra Deus? A Bíblia diz, Alamassuri Kalamanai, que Deus, ele é um general de guerra. Ele é um general de guerra. Quem é que vai se atrever a lutar contra Deus? E é por isso que ele deixou escrito, pelos profetas, ele deixou escrito: não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Porque maltratar um profeta é cavar a sua própria cova. É a Bíblia, irmãos, é a palavra que diz. Perseguir um homem e uma mulher de Deus é cavar a sua própria cova. Estão lutando contra Deus, não contra a pessoa, mas contra Deus. E a Bíblia diz que Saul foi morto. Saul foi morto. E não só ele, mas muitos. Então, o que eu quero transmitir aqui através desse vídeo é que Deus, ele se ira quando ele vê a injustiça que a pessoa está fazendo, sabe? Principalmente quando se refere à obra dele, às coisas dele, ou uma viúva, ou um órfão, ou alguém desamparado. A Bíblia diz aqui que Deus defende a viúva, o órfão, o necessitado, o pobre. Deus defende. Deus defende, é a Bíblia que diz que ele defende. Então, minha irmã, meu irmão, você que está me ouvindo, se você é uma pessoa que se sente desprotegida de tudo e de todos, saiba que Deus está cuidando de você. E os teus inimigos vão ter com Deus, não é você, porque a justiça, a Bíblia diz que não nos pertence. A justiça não é nossa, a justiça é de Deus. Deus, ele toma a frente e faz justiça por nós. Amém? Deus, ele é justo e ele é fogo consumidor. Deus, na ira de Deus não existe misericórdia. Na ira de Deus não existe compaixão. Porque a ira de Deus é um fogo que consome. Eu vou contar algo aqui que aconteceu o mês passado. O mês passado, irmãos, aconteceu algo aqui, porque há alguns meses atrás, eu me preparei para ir para a igreja, né? Como sempre de costume, né? Me preparei, era por volta de 6 horas da tarde, eu saí para ir cultuar a Deus, para buscar a Deus, né? E quando eu cheguei na esquina da minha casa, tinha um homem na esquina da minha casa. E sempre aquele homem estava lá, que ele fica perto do bar ali, tem um bar, então ele ficava ali, enfim.
Eu passei normal. Quando eu passei, né? Até com um pouco de pressa, né? Porque eu iria a pé, então eu ia, né? Já estava um pouquinho atrasada. Quando eu passei, aquele homem, ele estava do outro lado da rua, precisava atravessar eu do lado de cá e ele de lá. E ele pegou e falou assim, as palavras dele, lá e vai a crente vagabunda, lá e vai a crente vagabunda atrás do pastor, atrás disso, e ele começou a falar um monte de coisa. E tinha dois homens do lado, na frente, ou seja, na frente do bar. E eles começaram a rir muito, 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 muito. Eles riam e debochavam. Lá vai a crente vagabunda. Eu vou resumir. Naquele momento, eu estava tão em espírito que eu ouvi aquelas palavras, olhei para o céu, eu falei, Deus, tu ouviu o que ele disse? Deus, tu ouviu o que ele disse, né? Ouviu, né, Pai? Então, amém. Se o Senhor ouviu, tá tudo bem. Eu continuei, fui para a igreja. Cheguei lá, louvei, cantei, orei, chorei na presença do meu Pai. Eu esqueci aquilo. Como diz, quem tem boca fala o que quer, né? Mas a Bíblia diz também que pelo fruto da boca a pessoa é amaldiçoada. Maldição e bênção. Da boca dele saiu maldição, né? Então, para mim. E Deus, irmãos, ele se irou. Deus, ele se irou com esse homem. Passou um tempo depois, de manhã, eu vi um movimento aqui fora de casa, muitos carros, pessoas falando, aquele movimento. Eu falei, nossa, o que está acontecendo? Né? Um domingo de manhã. Falei, Jesus, o que está passando, né? Daí eu saí um pouco lá fora para ver. Daí tinha polícia, corpo de bombeiro, ML, tava tudo ali. Aqui na esquina da minha casa. Bom, mas até então eu não sabia o que tinha acontecido e, como diz, né, a gente tem que vigiar. Entrei para dentro e deixei para lá. Daí, passou-se uma semana, eu estava no ônibus, né? Então tinha uma pessoa dentro do ônibus que é meu vizinho aqui, que ele mora aqui pro lado de baixo, um senhor. E ele falou, a senhora viu o que aconteceu com o fulano de tal? Aquele homem que ficava na esquina, às vezes ele ficava tocando um bandolim, sabe, ali para chamar atenção, tal, perto do bar. Aí eu falei, eu lembro, eu via ele algumas vezes ali, né? Aliás, sempre eu via ele ali, né? Toda vez ele estava por ali, sei lá, ele era muito esquisito, né? Aí a senhora sabe o que aconteceu com ele? Aí eu falei, não. A senhora sabe aquele domingo que tava aqui encheu de gente, tal, assim? Aí eu falei, Ele falou assim, então, ele morreu. Ele morreu. Ele estava dentro do bar, ele foi atravessar a rua, ele caiu, bateu a cabeça, morreu na mesma hora. Eu falei, então, aquele corpo que estava coberto lá, era ele? O senhor falou, era ele. Eu falei, nossa. Aí, irmão, eu fui analisar, porque ele havia me xingado, né? Eu fui analisar, ele morreu, tô suando, tô transpirando. Ele morreu no mesmo lugar que ele me amaldiçoou. Ele morreu no mesmo lugar. Porque depois eu fui pensar, eu falei, nossa, mas ali, aquilo me chamou a atenção. Ele morreu no mesmo lugar em que ele falou aquelas palavras contra mim. E olha, foi uma coisa que eu nem pedi nada para Deus, eu não pedi nada. Eu só falei na hora, Deus, tu ouviu o que ele disse, né? O Senhor ouviu, não ouviu, Deus? Então tá nas tuas mãos. Foi só isso. E aquilo não me entristeceu, não me abateu em nada. E ali ele morreu no mesmo lugar aonde ele se levantou contra mim. Então, meus irmãos, eu estou contando isso não com alegria. Não, eu não sinto alegria por isso.
Eu queria que ele se arrependesse, que ele aceitasse a Cristo como Salvador e entregasse a alma dele para Deus. E parasse de se levantar contra o povo de Deus, né? E muitas coisas aconteceram, né, irmãos? Então, a palavra diz aqui, ó. Porque o Senhor teu Deus, sou um fogo que consome. Então, a misericórdia de Deus, ela é longânima, ela é boa, ela é maravilhosa, você desfruta, você recebe, você, sabe? Mas a ira de Deus, ela é fogo consumidor. Então, isso é um recado, tá? Que Deus, ele defende o povo dele. Deus defende os necessitados. Deus defende, Deus toma a frente. E quando Deus toma a frente, ai de quem estiver na frente, não importa quem seja. Amém? E volto a dizer que Deus, ele disse que o tempo acabou. É como se Deus estivesse dizendo para mim, filha, acabou o tempo. Já dei tempo para a pessoa se arrepender. Eu não sei de quem que Deus está falando. Pode ser que, como ele me incomodou para gravar, Deus está falando com você também, que tem orado, tem buscado, tem se sacrificado, tem pedido, tem sofrido, sabe? Toda essa prova, todos esses anos de sofrimento. O tempo acabou, diz o Senhor. O tempo acabou. Então, seja o que for, entrega para Deus e, enfim, a sua parte você fez. Amém? Deus te abençoe. Fica com o Senhor Jesus aí do teu lado. Porque o Senhor, ele é a nossa força, ele é a nossa alegria, ele é a nossa paz, é ele que nos guarda, que nos livra de todo mal. Amém? Você não precisa fazer justiça com tuas mãos, viu? Não precisa você fazer justiça, porque Deus defende o seu povo. Amém? Deus te abençoe e te conceda um dia de paz. Amém?